Ai, gente, eu tinha planejado fazer esse vídeo lá fora, mas hoje o tempo não tá me ajudando, tá neblinando e tá ventando muito, muito. E aí o áudio não vai prestar. Pra vocês verem aqui as plantinhas, ó, não param de se mexer. A intenção era fazer o vídeo lá fora, com com o meu jardim, mas eu vou fazer aqui dentro mesmo. Oi, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Alda, sou uma brasileira que vive na Noruega e eu queria conversar com vocês sobre os 6 meses que eu estou vivendo aqui na Noruega. O que mudou na minha vida, se valeu a pena deixar tudo no Brasil para morar aqui, como que tá sendo, enfim. Hoje é um dia que tá chovendo muito, tá fazendo um friozinho. Agora tá fazendo 4 graus com sensação de 2. Então, assim, tá um frio bem. E aí eu tô aqui tomando um café. E aí, gente, eu fiz um pequeno roteiro dos pontos que eu quero conversar com vocês para eu não me perder nos meus pensamentos. Mas vamos lá. Primeiro, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Aqui eu compartilho um pouco dessa minha vida vivendo aqui na Noruega, essa mudança de vida. E compartilho outras coisas também. Então vamos lá. Gente, primeiro, eu gosto de pensar o que é que eu tinha no Brasil, porque quando eu falo, outras pessoas falam, eu larguei tudo no Brasil pra morar aqui. Tipo, tá, largou tudo o quê, né? Então, vamos partir dessa pergunta. O que foi que eu larguei no Brasil? O que era o meu tudo? A parte de emprego, eu não tinha emprego fixo no Brasil. Então, eu não tive que largar nenhum tipo de emprego, mas eu tive que abrir mão de algumas propostas de emprego fixo que apareceram durante esse meu planejamento de sair do Brasil. Na época, eu já trabalhava de freelancer, ou seja, eu tinha que sempre estar correndo ali atrás de trabalho todos os dias, porque eu trabalhava como recepcionista de evento, como recreadora de criança em parque infantil, como babá. O que me chamassem, eu estava fazendo. Então, assim, era algo realmente que não era fixo e eu tinha que sempre estar indo atrás. Demonstradora de alimentos, promotora de vendas, enfim, eu fiz um pouco de tudo nesses últimos 2 anos da minha vida, né? Tipo, 2023, 2024 foi um ano que eu realmente tive que me virar financeiramente para conseguir me sustentar. Então, emprego fixo eu não tinha no Brasil, mas eu tinha propostas de emprego que eu não tinha ido atrás, mas que apareceram para mim. Porém, eram propostas que não me brilharam os olhos. As experiências que eu já tive de trabalho da minha vida, todas, eu cheguei à conclusão que eu não queria passar por isso novamente. Uma delas era trabalhar em shopping. Então, quando eu recebi a proposta, eu agradeci bastante, mas eu tinha muito isso dentro de mim, né? Não quero mais trabalhar em shopping nunca mais na minha vida. E a outra era para trabalhar na minha área de formação, que é turismo e hotelaria. Eu tinha recebido uma proposta para trabalhar. Eu cheguei a. Um dos grandes eventos que eu trabalhei foi o G20, na parte de recepção dos ministros de educação dos outros países. E eu tinha que ficar na parte da recepção mesmo do hotel, recebendo esses ministros. E um desses hotéis, o gerente viu como eu me importei, meu trabalho, e o gerente chegou a me convidar para ficar mesmo como é que se diz, como colaboradora mesmo do hotel. Sendo, gente, que eu já trabalhei em recepção de hotel também, e era uma das coisas que eu também não queria mais trabalhar na minha vida. Então, as duas coisas que apareceram, eu tinha certeza que eu não queria. E ok, para quem não sabe, eu estudava para concurso público, e eu acho que essa foi a decisão mais difícil que eu tive em relação a sair do Brasil, que foi parar ou não de estudar para concurso.
A minha última prova foi em junho de 2023. Eu já estava com esses planos de sair do Brasil. E foi um momento, eu digo que foi o momento mais difícil, porque eu fiquei realmente na dúvida. Será que vale a pena eu parar de estudar para tentar minha vida fora? Ou será que eu estou fazendo uma besteira? Foi um momento realmente difícil. Mas eu já deixei, inclusive, alguns vídeos aqui falando como que eu tomei essa decisão. Não foi uma decisão do dia para a noite. E eu vi que naquele momento realmente era melhor eu ter essa experiência fora, tentar minha vida aqui fora. E caso não desse certo, caso eu voltasse para o Brasil, concurso público poderia ser uma opção caso eu voltasse. E eu tenho muita certeza, gente, de que se um dia eu voltar a estudar para concurso, eu não vou começar do zero, né? Eu conversei com muitas pessoas, todas foram contra eu abandonar o concurso, né? Todas falavam, Alda, tu tá tão perto, tu já tem tanta experiência, tu já aprendeu tanto, tenta mais um pouco, depois que você passar, você sai do Brasil, você, né, tenta porque eu também já comentei em outros vídeos aqui, era um grande sonho meu sair do Brasil, né, morar um tempo fora. Mas não tinha acontecido e essa oportunidade estava batendo na minha porta. E aí eu decidi, não, realmente está na hora de eu seguir esse meu sonho. Se um dia eu voltar para o Brasil e precisar estudar para concurso novamente, eu não vou começar do zero. E aí tudo bem. Então, assim, trabalho eu não tinha, tinha esse sonho do concurso, mas que eu deixei ali de stand-by. Casa própria eu não tinha, tipo, minha, tem a casa da minha família. Deixa eu desligar aqui o aquecedor. Tinha a casa da minha família, mas eu tinha um apartamento alugado em Fortaleza. E era um apartamento que eu tenho um grande apego, porque foi meu primeiro imóvel alugado. Eu demorei muito para achar esse apartamento. Inclusive, até hoje eu tenho. Inclusive, eu recebo pessoas que vão fazer prova ou que vão para algum evento no estilo Airbnb, viu? Então, se você tem interesse, o meu apartamento está no Airbnb. Então, assim, gente, eu não tinha uma vida estabilizada no Brasil. Eu não tinha emprego fixo, eu não tinha um apartamento para chamar de meu, assim, no meu nome, né? Um apartamento próprio. E a minha perspectiva de crescimento no Brasil estava realmente muito baixa. Eu via que, por mais que eu tentasse, minha perspectiva de crescimento, principalmente financeiro, não tava lá essas coisas. E aí foi quando eu decidi realmente encarar essa vida aqui fora. E eu vou contar pra vocês que foi a melhor decisão que eu tomei. E aí eu vou contar pra vocês em tópicos em relação um pouco de comparação Brasil-Noruega. Não é a minha intenção esculhambar o Brasil. Vocês nunca vão me ver fazendo vídeos desse tipo. Eu acho horrível. Mas com base na minha experiência de vida no Brasil. É claro que cada experiência é diferente. Então vamos lá. Só para quem caiu nesse vídeo de paraquedas, eu tô na Noruega por conta de um relacionamento. O meu namorado é norueguês e eu vim para conhecê-lo e fiquei. E estamos juntos e estou vivendo minha vida aqui com ele e tá sendo maravilhoso. Mas não é sobre a gente o vídeo. O vídeo é sobre outras coisas. Primeiro, a questão do custo de vida na Noruega. Eu acho que vocês já sabem que o custo de vida aqui é muito alto. Muito alto. Mas eu percebo que, apesar do custo de vida ser alto, os salários também são altos. Então a gente consegue viver bem, consegue viver com qualidade e a gente tem um retorno desse custo de vida. Então, por exemplo, no Brasil, o meu custo de vida, eu acho que eu era tipo classe média. Porque eu ganhava ali na média de uns 3 mil reais líquidos por mês no Brasil, não tendo trabalho fixo. Então, eu tenho um filho, né? Meu filho estudava em escola particular, eu fazia faculdade particular, eu pagava meu aluguel, mas ali era tudo
muito contado. Se eu quisesse ter algum tipo de lazer, ir para uma praia, ir para um cinema, eu sabia que ia fazer falta esse dinheiro. E eu sinto que aqui a gente tem um pouco disso, de, tipo, eu e meu namorado atualmente, a gente não é considerado financeiramente bem aqui na Noruega. Eu não possuo o visto para trabalho, então só ele que está trabalhando. Então, assim, a gente está num momento, digamos que apertado. Mas mesmo sendo um momento apertado, a gente tem qualidade de vida no sentido de a gente pode viajar pela Noruega, para outros países também, mas aí para outros países precisa mais de um pouquinho de planejamento. Mas a gente viaja aqui na Noruega, quando dá assim um final de semana que a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz no sentido de pegar um cinema ou ir para um boliche. É, Restaurante não, restaurante realmente é caro. A gente não frequenta muito restaurante aqui. Mas, até porque as atividades daqui são mais na natureza. Mas assim, a gente consegue, mesmo ganhando, no caso meu namorado, não ganhando muito para os padrões de Noruega, eu consigo, com o dinheiro dele, claro, comprar algumas roupas para mim, comprar maquiagem, coisas tipo fúteis, mas que eu não tinha como fazer isso no Brasil. Se eu fizesse isso, com certeza eu ia deixar de pagar alguma conta. Então, o custo de vida daqui é alto, a gente paga muito em aluguel, muito em transporte, mas a gente é recompensado em questão de segurança, em questão de qualidade de vida. E, gente, quando eu falo qualidade de vida, é principalmente voltada à segurança. Eu nunca senti essa sensação de poder abrir um notebook dentro de um ônibus sem medo nenhum, porque nada vai me acontecer, sabe? E você olha ao redor, tá todo mundo com o seu iPhone na mão. Inclusive, eu postei no meu Instagram, no dia que uma amiga minha comprou um iPhone, o último iPhone, acho que é o 16. Comprou o último iPhone, saiu da loja, a gente foi para a parada de ônibus e ela configurou o iPhone na parada de ônibus. Tipo, a gente passou mais de uma hora na parada, ela com a loja, com a sacola da loja, e ela lá mexendo nos dois iPhones dela, botando chip e tirando o cartão e não sei o quê. E a gente na parada de ônibus. Então, assim, essas são situações que, infelizmente, a gente não pode passar no Brasil, né? De ficar dando bobeira em uma parada de ônibus. Então, nessa questão de custo de vida, eu vejo que sim, a gente paga muito em relação a alimento, a transporte, a aluguel, realmente é um custo de vida alto, mas tem a sua recompensa que é a questão da segurança, da saúde. Mas se bem que eu acho que aqui a saúde não é boa, não. Depois eu conto para vocês um pouco sobre a saúde, mas a saúde do Brasil, nesse caso, ganha. Mas não é sobre isso o vídeo. A questão do clima, né? Eu cheguei aqui, gente, no inverno. E eu sou de Fortaleza. Então, assim, eu saí de um país tropical, de uma cidade totalmente tropical, para cair no inverno da Noruega. Então, no começo do inverno foi muito difícil para mim, apesar de ser uma novidade, tipo, eu nunca tinha visto neve. Então, assim, ao mesmo tempo que eu ficava, nossa, que lindo, eu me tremia toda. Então, o clima foi algo realmente difícil, mas sinceramente, não foi algo que me atrapalhou na adaptação. O clima, para mim, tinha algumas noites que realmente que eu pensava, gente, será que tem como ficar mais frio do que isso? E tem. Tipo, agora, teoricamente, a gente tá no verão. Sendo que o verão daqui, tipo, agora tá fazendo 4 graus. Não entendo. Mas o Aspen diz que vai esquentar. Não sei qual hora que vai esquentar. Mas ok. O clima, eu realmente tive esse choque inicial, mas era de se esperar. Né? Eu saí de Fortaleza fazendo 32 graus na sombra para vir passar o inverno na Noruega fazendo -12, -15. Então, assim, ao mesmo tempo que era uma novidade, tinha horas que eu pensava, nossa, eu queria sol. E também tinha a questão de escurecer mais cedo. Eu tive um problema de. Acredito que a depressão sazonal, né? Que justamente quando dava 6 horas da tarde já estava totalmente
tudo escuro. Na verdade, escurecia entre 2h30, 3 horas da tarde. Mas quando dava 6 horas da tarde, eu já estava dormindo, hibernando. E chegou ao ponto de eu pensar que eu estava grávida. Eu, gente, não é possível. Eu, com 1 mês de Noruega, eu tô grávida, pronto. Sendo que não era somente deficiência de vitamina D, né? E aí, quando eu comecei a tomar suplemento de vitamina, eu senti uma melhora no meu corpo. Mas eu senti realmente aquela depressão sazonal que eles falam, que é justamente essa época do ano que tá tudo escuro, que não tem sol. Realmente eu tava que nem grávida, assim, sem energia, com falta de fôlego, sem fôlego, né? Passava o dia dormindo. Então, assim, no início foi difícil. O lado positivo do clima, para mim, nessa época, foi a questão da diferença de conhecer a neve, de ter atividades na neve. Tipo, é diferente, né? Eu nunca vi a neve, então a gente brincava de bolinhas, de fazer boneco de neve, tipo estilo filme americano. Então, para mim, foi maravilhoso. Mas isso me fez ver que o sol é tudo na nossa vida, gente. Tipo, eu esculhambava o sol em Fortaleza, né? Eu, ai, que inferno quente, não sei o quê. Mas morando aqui na Noruega, quando tem um dia de sol, eu, meu Deus, que coisa boa. Realmente o sol é tudo. Aí, falando um pouco sobre rotina e estilo de vida, né? A minha rotina agora aqui tá sendo. Eu faço curso de norueguês e eu tenho aula 3 dias na semana. E os 3 dias na semana que eu tenho é o dia inteiro de aula, é de manhã e de tarde. Então, minha rotina aqui basicamente é, durante a semana, ter o meu curso de norueguês e depois tô livre. Mas o meu estilo de vida aqui, gente, mudou muito. Mudou muito porque aqui eles prezam muito pelo descanso. Então, assim, eu até brinquei com meu namorado que o norueguês ele é muito mais preguiçoso que o brasileiro, porque toda semana tem feriado, toda semana tem algum tipo de pausa e mas eu percebo o quê? Que meu estilo de vida aqui ele é bem desacelerado. Primeiro porque eu não estou preocupada com questões de trabalho, porque eu realmente não posso trabalhar aqui agora, o meu visto não permite isso. Então, eu não estou tendo nenhuma pressão de trabalho. Minha pressão é somente para estudo. E o meu estilo de vida está mudando principalmente a parte alimentar, porque no Brasil eu tinha toda a facilidade de pedir um iFood, de comer sempre fora. Inclusive era uma coisa que eu sempre fazia, comer fora. Aqui na Noruega não existe isso. Comer fora é realmente luxo dos grandes. E eu tô tendo que me virar, comer bem, né? No início eu tava comendo muitos pães, mas é porque é parte da cultura deles, eles comem pão de manhã, de tarde, de noite, até que chegou o ponto que eu, não, peraí, tá errado. Comer tanto pão assim no dia, tá errado. Então, o meu estilo de vida hoje é um pouco mais saudável e melhor do que eu tinha no Brasil, principalmente na parte alimentar, mas também é um estilo de vida muito calmo. Eu tenho total tempo para estudar, para fazer uma atividade física, para dar passeios por aqui. Eles adoram passear na natureza, e aqui é natureza em todo canto, tem um parque, tem uma lagoa, lagoa não, tem um mar, tem uma montanha, então assim, eles realmente estão dentro da natureza e eles fazem disso um estilo de vida mesmo. E eu tô tentando acompanhar, apesar de eu não gostar muito de caminhar, de me exercitar, mas estou tentando mudar isso na minha vida. Eu vejo que a parte positiva do meu estilo de vida hoje é principalmente ter tempo para mim, para fazer as coisas que eu gosto, os meus hobbies. Tô descobrindo coisas que eu nem sabia que eu gostava. E diferente do estilo de vida que eu tinha no Brasil, né? Tipo, é totalmente diferente, porque no Brasil eu tinha preocupação com trabalho, principalmente com o trabalho que eu tinha, que era como freelancer. Então eu tinha que estar sempre atrás de trabalho todos os dias, porque eu sabia que se eu não trabalhasse, se eu não achasse algo para fazer, era dinheiro que não entrava, era alguma conta que eu não ia pagar.
Então eu estava sempre sob pressão. Antes de eu começar a trabalhar, que eu só estudava, eu tinha a pressão do estudo, né, de passar na prova, de ir bem na prova. Então, assim, no Brasil, a minha vida era sob pressão. Tinha a questão também da insegurança, lógico, do dia a dia, de medo de ser assaltada, medo de acontecer alguma coisa comigo, com minha família, né? Não é só com a gente não se preocupa só com a nossa integridade física, mas também a gente se preocupa com os nossos familiares. E eu tinha muito esse medo, assim, dentro de mim. Tipo, eu sei que agora eu tô salva aqui. Tipo, acabei de chegar de um canto. Mas será que meu filho já chegou bem na escola? Será que meu filho, né? Então eu vivia com medo no Brasil. Isso eu não sinto aqui, não comigo. O meu medo agora são com as pessoas que estão no Brasil. E eu tinha a minha vida no automático, né? No Brasil, sempre atrás de emprego, atrás de dinheiro, atrás de formas para ganhar mais e mais dinheiro para sobreviver. Porque eu não tinha uma vida de luxo no Brasil. Realmente não tinha. Sobre a questão de transporte aqui. Transporte público aqui funciona muito bem, mas é muito caro. Não é nada barato. A passagem de ônibus aqui, né, pelo menos na região onde eu moro, é 49 kronas, que dá na média aí de R$ 25. Então, se você vai pegar um barco para atravessar, dependendo da ilha, né, que você vá, mas, por exemplo, nessa região que eu moro, Bergen para Stord, que é a cidade que meu namorado mora, é na média de 500 kronas o barco, então uns R$ 250. E assim, o transporte ele funciona perfeitamente. Perfeito. A gente tem um aplicativo que mostra o horário que o ônibus vai chegar, o horário que o barco vai chegar. E, gente, eu já perdi tanto barco e tanto ônibus, porque eu sempre acho que eles vão atrasar. E aí, às vezes, eu penso, não é possível que não vai atrasar 1 minuto, 2 minutos. Inclusive, final de semana passado, eu perdi o barco, porque eu pensava que eu estava atrasada 2 minutos. E aí eu pensei, não é possível que tipo, não vai atrasar 2 minutos. É o tempo que as pessoas entram no barco e tal. Gente, não atrasou. Então, assim, transporte funciona, é muito bom, é limpo, é organizado, é seguro, totalmente seguro. Você vê pessoas normal, você vê todo mundo com seu notebook dentro do transporte público, trabalhando enquanto está se locomovendo, com seu celular, com seu tablet, tipo, sem medo nenhum. Inclusive eu tô aderindo a essa moda. No começo eu ficava assim um pouco, né, tipo, será que não vai acontecer realmente nada? Mas realmente eu passo muito tempo em transporte público aqui na Noruega, porque a minha escola é um pouco distante da minha casa, então eu pego na média de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do meu curso para casa. E aí durante essa 1 hora eu fico no notebook dentro do ônibus fazendo minhas coisas, meus vídeos, minhas capas, enfim. Então, sim, é um ponto muito positivo para a Noruega. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe como é o transporte, né? Eu, em Fortaleza, andava pouco de ônibus, mas pela facilidade do Uber Moto, eu andava muito de Uber Moto, mas eu já andei muito de ônibus no Brasil, sei como é, e realmente é incomparável. Incomparável. Nesse quesito, não dá para comparar. A questão do idioma. Gente, o idioma é realmente um desafio real para mim. Tá sendo, assim, um calo no meu pé, porque eu estou tendo que aprender norueguês para casar aqui na Noruega e ter a identidade, não. O teu visto permanente, você tem que ter proficiência no idioma. Então, não é só casar e pegar o seu passaporte vermelho, não é assim que funciona aqui. Aqui você realmente tem que falar a língua. O norueguês é um idioma difícil, é um idioma diferente do português. Tem novas palavras, tem novos sons. Então, assim, não está sendo fácil para mim. Realmente não está sendo. Sendo que eu estou tendo paciência comigo mesma, porque eu sei que, por exemplo, no inglês, eu estudei minha vida inteira em inglês. E eu não sei todas as palavras em inglês. E eu não sei, tipo, eu consigo me comunicar em inglês. E eu sei que vai ser a mesma coisa no norueguês.
Quando eu aprendi o francês, também foi do mesmo jeito. Eu achava que eu não ia conseguir, que era muita regra. O francês ele é um pouco mais parecido em questão de gramática, de sons até com o português. E na época eu ficava, não, não vou conseguir. E hoje, 5 anos depois, mesmo sem praticar, mesmo sem estudar, às vezes eu escuto alguma música e eu consigo tirar a essência da música. Então, assim, eu tô tendo paciência comigo no norueguês. Eu sei que faz pouco tempo, só faz o quê? 3 meses que eu tô estudando realmente o idioma. Então, mas que é difícil, é. Aí, gente, sobre questão de lazer e saúde mental. E choque cultural, faltam só essas 3 coisas. O lazer aqui, como eu falei pra vocês, eu sinto que eu gostava mais do lazer do Brasil, mas é porque é diferente, né? Tipo, eu morava em Fortaleza, que é uma. A população de Fortaleza é praticamente a população da Noruega inteira, então não dá para comparar a questão de infraestrutura que Fortaleza e as capitais do Brasil têm. Aqui na Noruega, tipo, eu ainda não fui para nenhum shopping grande, sabe? Os shoppings daqui são bem pequenininhos, pequenininhos mesmo, poucas lojas. Não tem, tipo, praça de alimentação gigante. É, tipo, o cinema não é dentro do shopping, o cinema é no meio da rua. Então, assim, a parte de lazer, eu era mais feliz no Brasil, porque a gente tem muita opção, né? Tipo, eu falo da minha realidade de Fortaleza. A gente tinha praia, shoppings, né? Shoppings grandes com várias atrações dentro do shopping. Mas eu gostava muito de festa, né? De sair para um barzinho à noite e tal. Aqui não existe isso. Só existe mesmo em cidades um pouquinho maiores, tipo Oslo, Bergen. E assim, tudo termina cedo. Tipo, meia-noite, todo mundo para casa. E é uma coisa realmente caro. É caro você tomar uma cerveja. Teve um dia que eu, não, vou aqui tomar uma cerveja, entrei no pub, em Bergen e tal. Gente, nessa brincadeira aí eu gastei 500 crônicas para tomar 2 cervejas. Tipo, ou seja, eu gastei R$ 250 para tomar 2 cervejas. Então, assim, não dá. Não dá mesmo, tem que ser em datas comemorativas. Nessa parte de lazer, o Brasil dá de 10-0. Mas a Noruega tem o próprio lazer deles, que é o quê? Caminhar, pescar. É, é o lazer deles, gente. Fazer trilha. É, é isso. Estou aqui pra isso, né? Pra falar a verdade pra vocês. Aí, gente, o meu maior é questão de choque cultural, né? A gente é o país mais feliz do mundo, não tem como. O brasileiro é extrovertido, é falante, não, assim, é um choque cultural quando você chega aqui num país que é conhecido como as pessoas serem frias, e elas realmente são. E quando a gente fala que as pessoas são frias, é nesse sentido de, por exemplo, eu viajei com os meus sogros, a gente foi pra uma cabana deles, e, gente, a gente passava horas, todo mundo calado. Tipo assim, parece que o silêncio faz parte da comunicação deles. E diferente da gente que é brasileiro, a gente não fica calado, a gente gosta de conversar, gosta, sabe? Então, assim, o choque cultural maior é essa questão da distância que eles têm entre eles mesmos. Tipo, eles não são de conversar muito. Isso eu tô falando com a realidade que eu vejo das pessoas com que eu estudo, das pessoas da família do meu namorado, né? Pode ser que existam outros noruegueses mais falantes, mas eu não conheço. Mas, no geral, eles são realmente muito calados. Eles não vão perguntar nada sobre a sua vida, assim, de uma forma que entre na sua intimidade. Por exemplo, a minha sogra e meu sogro nunca perguntaram pra mim o que eu fazia no Brasil, como era a minha vida no Brasil. Tipo, pra eles não. E eles gostam de mim, tá, gente? Não é porque eles não gostam, não. É porque faz parte mesmo deles, assim, tipo, serem calados. Então, essa questão do choque cultural é algo realmente
no dia a dia você percebe isso. Às vezes eu me sinto um pouco mais sozinha, né? Tipo, eu até conversei com meu namorado, que eu acho que se eu não fizesse vídeo pro YouTube, para as minhas redes sociais, eu ia entrar, tipo assim, num tédio imenso, porque os lazeres que eu tinha no Brasil, eu não tenho aqui. As pessoas que eu conheço aqui são pessoas extremamente caladas, extremamente na delas. Então, assim, realmente fazer vídeo é algo que tá me tirando do ócio. E, gente, sobre a questão da saúde mental, eu acho muito importante falar sobre isso quando você quer sair do país, porque quando eu saí do Brasil, eu já estava no processo de depressão, né? Eu já estava fazendo tratamento para depressão e o meu grande medo de vir para a Noruega era dessa minha depressão aumentar, porque eu ia vir para um país frio, para um país que eu não conheço ninguém, só ia conhecer meu namorado. Então, assim, eu tinha muito medo da minha depressão realmente aumentar. E eu já estava saindo do Brasil com alguns problemas emocionais. Eu estava muito deprimida, estava muito desacreditada nas coisas, nas pessoas. Então, assim, eu não estava saindo do Brasil, tipo, naquele momento de uou, né, tipo, feliz. Não, eu estava saindo do Brasil já triste. Então, o meu maior medo era esse, que minha depressão aumentasse aqui na Noruega. Mas, gente, graças a Deus, isso não aconteceu. Eu tive os meus momentos de tristeza, claro, os meus momentos de solidão, claro. Alguns dias eu choro, mas é um choro de saudade, não é um choro mais de desespero, de incerteza, de angústia. É um choro diferente, é um choro realmente de, poxa, queria, né, estar no Brasil só para ver tal pessoa, só para estar com tal pessoa, só para estar com a minha família, só para ir para uma praia, só para comer um baião com paçoca. Às vezes eu fico pensando só nisso. Aí bate um pouquinho de tristeza, mas aí eu vejo que, tipo, eu me permito ficar triste, mas logo passa. Eu tô aqui por conta de uma escolha minha, tipo, ninguém me forçou a estar aqui. Tá sendo uma experiência maravilhosa, é tudo diferente, é também cansativo, apesar de eu não estar trabalhando, é cansativo, porque eu tenho que sempre estar traduzindo tudo na minha cabeça. Quando eu falo com meu namorado é inglês, então eu estou sempre tendo que traduzir. Ou porque eu estou falando inglês, ou porque eu estou aprendendo norueguês. Então, assim, é um cansaço mental diferente, mas foram escolhas minhas. E a saúde mental aqui na Noruega, eu ainda não estou fazendo acompanhamento com médico aqui. Tenho que. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor para vocês sobre essa questão de saúde aqui, como funciona. Mas eu vim do Brasil, né? Com os meus antidepressivos, mas eles já acabaram. Mas eu, sinceramente, estou me achando numa fase que eu acho que eu teria alta no Brasil, né? Dos meus medicamentos. Mas, de qualquer maneira, eu estou tentando continuar com o meu acompanhamento aqui na Noruega, mas aqui é um pouco mais complicado. Depois eu explico melhor. Mas no geral, gente, é isso. Eu acho que tá valendo a pena esses 6 meses aqui. Eu percebi que eu saí do Brasil uma Alda depressiva, uma Alda desacreditada, sem muita vontade de muita coisa. Tava vindo com muitos medos, claro. Mas hoje eu sou uma Alda realmente muito mais confiante. Rapaz, se eu consigo pegar um ônibus que atravessa a Noruega toda sem me perder, então pronto, eu consigo tudo na minha vida. Eu vejo que essa experiência de 6 meses é uma experiência curta, mas também não é uma experiência inválida. Foram 6 meses de adaptação, 6 meses que eu conheci novas pessoas, que eu consegui reafirmar o meu carinho, o meu amor pelo meu namorado. A gente está em fase já de dar novos passos no relacionamento. Então, está sendo muito gostoso viver esse momento aqui na Noruega. Agora é época de verão, pelo menos o sol saiu um pouco, o clima que é imprevisível, mas eu acho que a vida é exatamente isso, é uma imprevisibilidade. A gente faz os nossos planos, mas Deus tem os planos dele. E eu tô amando tudo que tá acontecendo aqui. É claro que eu tenho também meus dias ruins, meus dias com saudade do Brasil, com saudade de algumas pessoas, mas não troco
esses 6 meses pelos 6 meses que eu viveria no Brasil. Não troco. Se eu tivesse que escolher, escolheria esses 6 meses aqui. E tem muito mais para acontecer ainda. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se. E eu queria saber de vocês, se vocês têm vontade também de sair do país, se vocês estão se planejando, se vocês gostam desse tipo de vídeo, para eu também falar mais sobre esse assunto, como que eu me planejei, como que eu fiz. Enfim, comentem aqui se vocês também têm essa vontade de sair do Brasil e por quê. E é isso. Até o próximo vídeo.